Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo aqui no canal. Neste dia, nesta noite fria do mês de julho. E frio também está este canal, porque não recebe vídeos há muito tempo, meses eu acho. Então bem-vindo a mais um vídeo, espero conseguir gravar mais daqui pra frente. E no vídeo de hoje, como você já viu pelo título, né? O vídeo de hoje não é para falar sobre um texto da Bíblia não, o vídeo de hoje é para falar sobre um tema. E esse tema é a importância de se perguntar por quê. Eu ganhei um microfonezinho de lapela para colocar aqui, mas eu não descobri como fazer ele funcionar na câmera ainda. Então, espero que o volume não fique muito baixo. E, muito bem, vamos ao tema do vídeo, que é uma coisa que me incomoda há algum tempo. É algo que eu entendi melhor há não tanto tempo assim, mas que eu senti que deveria gravar a respeito, que é a importância de perguntarmos por quê. Em que sentido, né? Evidentemente, esse canal aqui é para falar sobre Bíblia e sobre a interpretação da Bíblia. Então, claramente, eu trouxe esse tema para relacioná-lo de alguma forma com a Bíblia. É conhecido por todos que existem muitas interpretações de textos bíblicos e muitas vezes são interpretações bem diferentes. E esse canal aqui ele foi criado basicamente com o intuito de tentar dar início a talvez uma reformatação de algumas crenças, né? Porque essa multiplicidade de interpretações de um mesmo texto, algumas delas antagônicas entre si, me incomoda um pouco, me incomoda já há algum tempo. E uma parte importante do processo de entender o significado de um texto, admitindo que o texto tem significado por si, né? Independente do significado que nós vamos atribuir a ele. Então, uma etapa importante desse processo de atribuir significado a um texto, ou melhor, de descobrir o significado que um texto tem, é você muitas vezes se perguntar por quê quando você ouve uma interpretação qualquer sobre um texto. Por exemplo, a Igreja Católica diz que Maria, mãe de Jesus, ficou virgem até o fim da sua vida. Por exemplo, tá? É um tema que eu acho é um tema que eu acho muito importante? Não. Mas é uma coisa que eles repetem tanto que me faz ter vontade de vir aqui gravar esse vídeo, né? Então, muito bem, eles dizem que Maria, mãe de Jesus, foi virgem a vida inteira. E aí, a primeira pergunta que a gente precisaria fazer qual é o conceito de virgem, né? Porque, a depender do conceito que você tiver, é impossível que ela tenha morrido virgem. Ou é impossível que ela tenha ficado virgem a sua vida inteira. Porque ela teve um filho e certamente na época não existia parto cesárea igual existe hoje, então ela teve um parto normal, né? Então, uma criança passou ali pelo canal vaginal e tal. Então, se você considerar isso como algo que não faz com que uma mulher seja virgem mais, ela já não morreu virgem mais de qualquer jeito. Mas se você considerar que a virgindade é simplesmente ter a relação sexual, então, tudo bem. A Igreja Católica diz que Maria foi virgem a vida inteira. Muito bem. E a pergunta que eu faço é: como vocês sabem? Ou, para colocar no título do vídeo, né? Por quê? Por que ela foi? Como é que vocês sabem que ela foi? E aí muitos vão dizer, a igreja diz. Tudo bem, a igreja diz, mas como a igreja sabe disso? Como a igreja sabe? A igreja sabe porque é uma tradição da igreja. Tudo bem, então é uma tradição da igreja, ok. E por que eu devo ter a tradição da igreja como algo totalmente isento de falhas e de erros? E é claro que quando eu faço essas perguntas, nesse ponto, eu, querendo ou não, eu tô tocando em pressupostos, né? Então, normalmente, quem é católico tem um pressuposto de que a igreja tá certa em tudo, sempre. Opa, perdão, eu só falar de um tema
mais espinhoso, que até a câmera começa a balançar. É claro que quando eu faço essas perguntas, eu vou mexer com pressupostos, né? Mas assim, isso não é algo ruim também, né? Então, assim, eu tenho um pressuposto X ou Y. Ok, todo mundo tem pressupostos A, B, C, D, E, F, G, todo mundo tem. Mas não é uma coisa necessariamente ruim que eles sejam mudados em algum momento, né? Então, é claro que eu não vou acordar, eu, Rodrigo, não vou acordar um dia e pensar, bom, hoje eu vou criar problema com a igreja tal. Eu não penso nisso. Mas a partir do momento em que eu pego a Bíblia, por exemplo, no livro de Atos, e lá no livro de Atos, se eu não me engano, no capítulo 3, diz que Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus chegaram ao lugar tal, eu olho para isso e eu penso, bom, aqui está dizendo que Maria chegou com os irmãos de Jesus no lugar tal. E a Igreja Católica diz que Maria, mãe dele, foi virgem a vida inteira. Então, como a gente resolve isso? Quem são esses irmãos aqui? E aí, alguns católicos talvez digam: ah, não são irmãos de sangue, são irmãos de fé. Ok, mas por que são irmãos de fé? Por que não são irmãos de sangue? É porque o texto dá a entender que são irmãos de fé? Ou é porque tem que ser irmãos de fé para que o seu pressuposto permaneça intacto apesar do texto? E aí a gente começa a entrar no ponto que eu queria trazer. Alguns católicos, por outro lado, talvez não nesse texto, tá? Mas para explicar outros textos, eles vão dizer que não, Jesus ele tinha irmãos sim, mas eram meio irmãos. Eram filhos de José, não eram filhos de Maria. E aí, ok, toda tese é válida, desde que faça sentido, né? Toda tese é válida, enquanto a gente não vir a sustentação dela. Se a gente vir a sustentação e ela não fizer sentido nenhum, tudo bem, não é uma tese tão válida assim. Se tiver uma sustentação boa, ok, continua sendo uma tese válida. Então, ok, é uma tese válida. Pode ser que Jesus tinha tido irmãos só de parte de pai, então meio irmãos, né? Lógico que José não era o pai biológico de Jesus Cristo. Isso é mais um problema, mas vamos admitir que sim. Vamos admitir que Jesus tinha meios irmãos ali por parte de pai. Tudo bem, mas por que eram irmãos só por parte de pai? É porque o texto dá a entender isso? Ou é porque tem que ser irmãos por parte de pai para que a verdade caiba naquele seu pressuposto que você tinha originalmente? E assim, eu citei aqui um exemplo da Igreja Católica, mas, cara, existem inúmeros exemplos. Por exemplo, recentemente eu vi um vídeo de uma moça falando sobre a história de um dos filhos de Davi, se eu não me engano, Absalão, se eu não me engano, que teve relações forçadas, né? Vamos falar assim, com uma meia-irmã dele, que também era filha de Davi. E a lei de Israel dizia que nesses casos de relação, né, feita à força, tinha todos os detalhamentos ali e tal, não vamos abrir o texto agora, mas em casos assim, muitas vezes a pena era pena de morte. E eu vi uma moça dizendo em um vídeo que Davi foi punido por Deus por não ter repreendido o seu filho quando o filho dele cometeu uma violência de gênero. Ela falou assim. E assim, tudo bem, de fato, o filho de Davi fez isso daí, que na época, além de ser pecado, também era crime, né, em Israel. Aqui também seria crime. Eu não me lembro se Davi puniu ele ou não, mas eu acho que não. E não lembro se Deus puniu Davi por não ter punido o filho dele por causa disso. Não me lembro, mas vamos dizer que sim. Vamos dizer que tenha sido exatamente assim. Por que essa mulher está utilizando essas palavras? Por que ela utilizou a expressão violência de gênero? Por que ela está falando desse jeito? São perguntas que precisam vir à mente, do meu ponto de vista, né? Perguntas que precisam vir à mente. Então, assim, beleza, violência de gênero é uma expressão que eu já ouvi antes.
beleza? Não sei vocês. Eu já ouvi essa expressão antes. E nas vezes em que eu vi, ela foi dita por pessoas que eram pessoas politicamente expostas e que eram consideradas aí pessoas de esquerda. Então, essa mulher que está abrindo a boca para falar da Bíblia em um local público, utilizando esses termos, ela está fazendo isso por quê? Porque ela leu o texto bíblico e de forma orgânica ela chegou nessa conclusão? Ou é porque ela já conhece a ideologia que hoje a gente identifica como uma ideologia política de esquerda e ela está de alguma forma tentando empurrar isso no texto, utilizando esse tipo de expressão e falando? Acho que a segunda opção é mais plausível, né? Faz mais sentido. E ainda assim, ok, se for só isso, talvez não tenha problema nenhum, beleza. Mas por que ela está escolhendo esses termos? Por que ela está falando isso? Por que ela está indo a público falar isso? Por que ela está indo a público falar isso dessa maneira? São perguntas importantes. Tem outros exemplos também, tá? Outros exemplos. Então, a própria questão do dízimo, que é uma que eu já fiz vídeo aqui, já até cansei de falar sobre isso. Mas eu lembro que na época em que eu estava descobrindo um pouquinho mais da exegese, eu pensei, cara, para mim não faz sentido uma igreja cristã de qualquer época tocar nessa palavra dízimo para pedir dinheiro de alguma forma. Então por que faz? Aí eu fui na minha igreja na época e perguntei aos pastores, assim, por que a igreja cobra dízimo? Então assim, tudo que a gente ouvir merece essa pergunta, do meu ponto de vista. Por exemplo, por que eu tô vindo aqui fazer esse vídeo? Eu dei uma pista no início, né? Se eu não me engano, eu dei uma pista, né? Eu vejo muita gente dizendo coisas que pra mim são absurdas sobre a Bíblia. E vejo muita gente que eu conheço ouvindo de forma passiva e acreditando. E eu fico assim, cara, não dá pra ser assim, bicho. Tem coisa que quando a gente ouve, a gente precisa se perguntar por quê. Por que essa pessoa tá falando aquilo? Por que ela tá falando do jeito que ela tá falando? Por que sabe? Por quê? Eu acho isso extremamente importante. E vale para algumas coisas bobas também. Então, eu tava vendo esses dias uma menina tweetando, dizendo que tava lendo um livro de algum teólogo. Eu acho que era um teólogo, tá bom? Falando sobre coisas que desagradam a Deus. E nesse livro, pelo que eu entendi, uma das coisas que desagrada a Deus é quando a pessoa se atrasa, né? Tal. Ok. Realmente, se os eventos foram marcados no horário, é para você chegar naquele horário, não é? É isso que se espera. Agora, você dizer que um atraso é algo que desagrada a Deus, por mais boba que essa frase pareça, mas por quê? Por que desagrada? Porque assim, eu já vi igrejas em que se a pessoa chegasse atrasada, não podia entrar, cara. E assim, se eu abrisse uma igreja, eu gostaria de muitas coisas sendo feitas de uma forma. E eu ia ser um pouco linha dura com isso. Então, assim, eu não ia gostar que as pessoas se atrasassem para não atrapalhar a dinâmica do culto, ou de seja lá o que for. Agora, e sou eu. Minha vontade. Minhas ideias. Se eu dou um passo a mais e digo que é uma coisa que não agrada a Deus, a pergunta que eu preciso ouvir de quem tá ouvindo é por quê? Como você sabe disso? Porque nessas igrejas em que é proibido entrar se chegar atrasado, o racional era esse. Não, a gente não aceita alguém que chegue atrasado, porque a pessoa precisa entregar o melhor dela para Deus, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pelo menos explicou, né? Mas assim, cara, aonde que na Bíblia diz que alguém que se atrase não pode ter o direito de comungar com os irmãos dele? Enfim, são assuntos pequenos e assuntos grandes, né? Temas pequenos e grandes, que muitas vezes são ditos e que eu fico um pouco exasperado de ver que as pessoas não se perguntam por quê. Então, assim, o inferno
é um lugar onde as pessoas vão ficar para sempre. Ou então, não, o inferno é um lugar onde as pessoas vão ficar um pouquinho e depois a alma delas morre. Tudo bem, em um caso ou no outro, por quê? Por que as pessoas vão ficar para sempre e por que, no outro caso, né? Por que é um lugar que as pessoas ficam um pouquinho e depois a alma delas morre? Qual é a base? Em cima da base que a pessoa te der, aí sim, perfeito. A gente escuta, a gente ouve, a gente pensa a respeito, né? Um outro exemplo que a Igreja Católica também diz, eu não sei se isso é unânime na Igreja Católica, né? Porque até pouco tempo atrás eu nunca tinha ouvido falar. Mas pode ser só porque eu seja muito ignorante também. Que a Igreja diz que Maria, mãe de Jesus, nunca morreu. Ela foi assunta aos céus ainda em vida. E são muitas perguntas, né, que a gente pode fazer sobre isso. Primeiro, por que isso é relevante? Né? Segundo, por que isso é uma doutrina, né? Já que é relevante, por que isso é uma doutrina da igreja? Por que isso é repetido até hoje? Por que as pessoas falam isso até hoje? Porque esse tipo de fala sendo repetida, pelo menos para mim, passa a ideia de que Maria tem um papel muito importante no plano divino aí de salvação e tal, que é uma coisa que, à luz das escrituras, é um pouco estranha. Então, primeiro, por que estão falando isso? Segundo, como é que sabem disso? Ah, porque a tradição da igreja diz. Tudo bem, mas por que a tradição da igreja é infalível? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Simplesmente, assim, não é um loop infinito, tá bom? Porque, né? Chega uma hora em que acaba, não tem mais como perguntar por quê. E quando se chega nesse ponto, beleza, satisfez. Por exemplo, por que eu acredito em Deus? Por que eu acredito que Ele existe? Por que eu me preocupo em estudar a Bíblia? Por que eu me preocupo em fazer as coisas conforme Deus quer que sejam feitas? Nem sempre consigo, mas tento. Por que eu me preocupo em fazer isso? E por que eu acredito em Deus? Cara, eu acredito em Deus porque eu acredito em Deus. Porque, segundo o meu entendimento, eu sou uma ovelha de Cristo, eu ouvi a voz dele, eu ouvi e eu segui. Então, assim, não tem uma explicação. Não tem uma explicação. Ah, porque eu vi uma folha caindo e tal no dia 13 de janeiro. Não, não tem. Não tem uma explicação palpável para isso. E isso pode ir além também. Por que eu acredito que a Bíblia é um livro inspirado, infalível, palavra de Deus? Porque esse é meu pressuposto. E por que esse é meu pressuposto? Boa pergunta. Excelente pergunta. Excelente pergunta. E eu não sei responder também. Eu não sei responder totalmente. Porque, inclusive, eu posso estar errado, né? Pode ser que a palavra inspirada e infalível de Deus se estenda além da Bíblia. Mas se esse é o caso, então por que é o caso? Existe alguém para me explicar e tal? Se for o caso, né? Então, assim, hoje, segundo tudo que sei, eu acredito em Deus porque eu fui escolhido para isso. E talvez eu tenha alguma participação nisso, de ter aceitado, não sei, mas eu sei que num dia, lá em 2016, em agosto de 2016, eu fui para uma igreja e ouvi alguém falando, pregando sobre o livro de Juízes, e alguma coisa aconteceu comigo e pronto. Desde esse dia, a palavra ecoa aqui dentro. Então, como explicar? Não sei, mas eu te dei todas as respostas. Cheguei no último passo, sacou? É algo assim, metafísico, realmente. Então eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa. Espero, né? Talvez eu não tenha dado os melhores exemplos do mundo, mas são exemplos que são mais recorrentes para mim ou mais recentes, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem. Vou tentar gravar mais daqui pra frente, não ficar tanto tempo assim sem postar, beleza? Um abraço, fiquem com Deus.